Vamos para a nossa segunda aula da nossa jornada umbandista, o que é Umbanda? Bons estudos! Bom, o curso de Umbanda, o que é Umbanda, né? É bem claro, tá? E é algo muito simples, só basta o entendimento. Umbanda é religião. Se dentro da Umbanda conseguimos nos religar com Deus, conseguimos tirar o véu que cobre nossa ignorância da presença de Deus em nosso íntimo, então podemos chamar a nossa fé de religião. Como mais uma forma de sentir Deus em nossa vida, a Umbanda cumpre a função religiosa se nos levar à reflexão sobre os nossos atos, sobre a urgência de reformularmos nosso comportamento, aproximando-a da prática do amor de Deus. Ou seja, a Umbanda, nós falamos de Deus, a Umbanda envolve Deus. A Umbanda é uma religião lindíssima e de grande fundamento, e ele é baseado no culto dos orixás e seus servidores, que são crianças, são caboclos, preto velho, exus. Estes grupos de espíritos estão na Umbanda organizados em linha caboclo, preto velho, crianças, exus, cada uma delas com suas funções, características e formas de trabalhar bem específica, mas todas subordinadas à força da natureza que regem. A força da natureza são os orixás. Na verdade, a Umbanda é bela exatamente pelo fato de ser mista. Como brasileiros, por isso é uma religião totalmente brasileira, mas torna-se imperioso antes de ocupar-nos na anunciação da Umbanda no plano físico sobre a forma de religião, expor sinteticamente um histórico sobre os precedentes religiosos e culturais que precipitaram o surgimento na primeira década do século XX, da mesma em 1500, quando os portugueses avistaram o que para eles eram as Índias, em realidade Brasil. Ao desembarcarem, depararam-se com uma terra de belas e deslumbrantes e já habitada por nativos. Os lusitanos, por imaginarem essas nas Índias, dominaram-se a estes aborígenos de índios. Os primeiros contatos entre os dois povos foram, na sua maioria, amistosos, pois os nativos identificaram-se com alguns símbolos que os estrangeiros apresentavam. Porém, o tempo e a convivência se encarregaram em mostrar aos habitantes de Pindorama, nome indígena do Brasil, que os homens brancos estavam ali por motivos poucos nobres. O relacionamento, até então pacífico, começa a se desmoronar como um castelo de areia. São inescrupulosamente escravizados e forçados a trabalhar na novel lavoura, reagem, resistem e muitos são ceifados de suas vidas em nome da liberdade. Mais tarde, o escravidor faz desembarcar na Bahia os primeiros negros, o primeiro navio negreiro, a forçar a trabalhar na novel lavoura. O escravidor, assim que veio para a Bahia, os primeiros negros foram escravizados, tá? À base de chicote, são despejados também na lavoura, sofreram toda espécie de castigos físicos e morais e até a subtração da própria vida. Dessa forma, índios e negros, unidos pela dor, pelo sofrimento e pela ânsia de liberdade, desencarnavam e encarnavam nas terras de Santa Cruz, ora labrando no plano astral, ora como encarnados. Estes espíritos lutavam para humanizar o coração do homem branco e fazer com que seus irmãos de raça se livrassem do rancor e do ódio e do sofrimento que lhes eram infligidos.
Além disso, muitas das crianças índias e negras eram mortas quando meninas por não servirem para o trabalho pesado, quando doentes através de tortura, quando apontavam suas artes e com isso perturbavam alguns senhores. Algumas crianças brancas acabavam sendo mortas, vítimas de revolta de alguns índios e negros. Juntando-se então os espíritos infantis e dos negros e dos índios, acabaram formando o que hoje chamamos de trilogia karmática da Umbanda. Isso mesmo, trilogia karmática da Umbanda. Assim, hoje, vemos esses espíritos trabalhando para reconduzir os algozes da outrora ao caminho de Deus. A Igreja Católica, preocupada com a expansão do seu domínio religioso, investiu covardemente para eliminar as religiosidades negras e índia. Muitas comitivas sacerdotais são enviadas com o intuito nobre de salvar a alma dos nativos e dos africanos. A necessidade de preservar a cultura e a religiosidade fez com que os negros associassem as imagens dos santos católicos aos seus orixás, como forma de bular a opressão religiosa sofrida naquela época, e assim continuar a praticar e difundir o culto às forças da natureza. A essa associação deu-se o nome de sincretismo religioso. Então, os santos da Umbanda têm um sincretismo com os santos da Igreja Católica. Os anos sucedem-se. Em 1889 é assinada a Lei Áurea. O quadro social dos ex-escravos é de total miséria. São abandonados à própria sorte, sem um programa governamental de inserção social. Na parte religiosa, seus cultos são quase que direcionados ao mal. A vingança e a desgraça do homem branco, reflexo do período escravocrata, no campo astral. Os espíritos que tinham tido encarnação como índios, caboclos, cafusos e negros não tinham campo de atuação nos agrupamentos religiosos. O catolicismo, religião de predominância, repudiava a comunicação com os mortos, e o espiritismo, que é o kardecismo, estava preocupado apenas em reverenciar e aceitar como os nobres a comunicação de espíritos como rótulo de doutores ou senhores da luz, que são os orixás, atentos ao cenário existente por ordem direta do Cristo planetário, Jesus, estruturaram aquela que seria uma corrente astral aberta a todos os espíritos de boa vontade que quisessem praticar a caridade, independente das suas origens. Começa a se plasmar sobre a forma da religião a corrente astral da Umbanda, com sua hierarquia, bases, funções, atributos e finalidades. Enquanto isto, no plano terreno, surge no ano de 1904 o livro Religiões do Rio, elaborado por João do Rio, pseudônimo de Paulo Barreto, membro e emérito da Academia Brasileira de Letras. No livro, o autor faz um estudo sério e inequívoco das religiões e seitas inexistentes no Rio de Janeiro. Aquela época, capital federal e centro sociopolítico-cultural do Brasil, o escritor, no intuito de levar o conhecimento da sociedade, os vários segmentos da religiosidade que se desenvolviam no então Distrito Federal, percorreu igrejas, templos, terreiros de bruxarias, macumbas, cariocas, sinagogas, entrevistando pessoas e testemunhos fatos. Não obstante tal obra ter sido pautada na profunda pesquisa, nenhuma página dessa respeitosa edição cita-se o vocabulário Umbanda, pois tem terminologia e era desconhecida. A formação histórica do Brasil incorporou a herança de 3 culturas,
africana, indígena e europeia. Este processo foi marcado na violência de todo tipo, particularmente do colonizador em relação aos demais. No início do século XX, o choque entre a cultura europeizada das elites e da cultura das classes populares urbanas provocou o surgimento de duas tendências religiosas no Rio de Janeiro. Na elite branca e na classe média vigorava o catolicismo. Nas pobres e nas cidades de negros, brancos e mestiços era grande a presença de rituais originários da África, que por força de sua natureza possuíam um caráter reservado. Na segunda metade do século, o culto da origem africana passaram a ser frequentados por brancos e mulatos, oriundos da classe média e algumas pessoas da própria elite. Isto contribuiu, sem dúvida, para o caráter aberto e legal que esses cultos vêm adquirindo nos últimos anos. Essa mistura de raça e cultura foi responsável por um forte sincretismo religioso, unificando mitologias e a partir de semelhanças existentes entre santos católicos e orixás africanos, dando origem ao umbandismo. Ao contrário do candomblé, a Umbanda possui grande flexibilidade ritual e doutrinária, o que a torna capaz de adotar novos elementos. Assim, o elemento negro trouxe o africanismo, nações. Os índios trouxeram os elementos de pagelança. Os europeus trouxeram o cristianismo e o kardecismo. E, posteriormente, os povos orientais acrescentaram um pouco de sua ritualística à Umbanda. Essas 5 fontes criaram o pentagrama umbandista. O pentagrama umbandista contém 5 elementos: africanismo, cristianismo, indianismo, orientalismo e o kardecismo. Os seguidores da Umbanda verdadeira só praticam rituais de magia branca, ou seja, aqueles feitos para melhorar a vida de determinada pessoa, para praticar o bem e nunca de prejudicar quem quer que seja. Os espíritos da Quimbandas, que é o Exus, o lado esquerdo, no entanto, serem invocados para a prática do bem. Ou seja, na Umbanda nós trabalhamos com a parte esquerda, Exu e Pombagira, mas eles vêm em terra apenas para praticarem o bem, para fazer a limpeza, tá ok? Nada mais que isso. Outro fato muito importante sobre esse estudo é que eu quero passar para vocês que, infelizmente, a Umbanda ela não tem um órgão centralizador que a nível nacional ou estadual dite normas ou conceitos, tá? Então, o que acontece? As normas e conceitos sobre cada terreiro segue o seu ritual próprio, ou seja, ditado pelo guia-chefe do terreiro, o que faz o diferencial do ritual entre uma casa para outra. Entretanto, a base de todo terreiro tem que seguir o princípio básico do bom senso e da honestidade. Ou seja, além de pregar o amor e a honestidade, o ritual básico transmitido através dos anos pelos praticantes. O mais importante seria que todos pudessem encontrar em suas diferenças de culto o que seria o elo mais importante e a ele se unissem ao tal elo que é a caridade. Não importa se o atabaque toca, não importa se o ritmo é de palmas, nem mesmo se há som. O que importa é a honestidade e o amor com que nos entregamos à nossa religião. É isso aí, pessoal. Então encerramos mais uma aula do que é a Umbanda e no final do vídeo vai ficar o telefone, e-mail para vocês entrarem em contato, mandar qualquer dúvida que estaremos tirando a dúvida de vocês. A gente conversa, senta, vê o melhor, a solução para que vocês entendam bem o que foi a aula. Muito obrigada, que Oxalá abençoe a todos. Até!